Fala galera, olha só, vamos continuar com a resolução da prova de física do concurso militar da EAR, da Escola de Especialistas de Aeronáutica. Esta prova é a prova referente ao curso de formação de sargentos para ingresso no primeiro semestre de 2021 e nesta nossa videoaula eu vou estar resolvendo a questão de número 76 de acordo com a prova de código 33. Eu sempre me baseio na prova de código 33. Outra informação é que eu sempre disponibilizo essas provas e os gabaritos dessas provas lá no meu site em formato PDF, para caso vocês queiram baixá-los, tá? Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link do meu site, e se vocês clicarem nesse link vai cair numa página onde vocês conseguem baixar essa prova já com gabarito, tá? Vamos dar uma olhada nesse problema aqui, olha só. Um móvel de dimensões desprezíveis, ou seja, nós poderemos considerar esse corpo, esse móvel, como um corpo pontual, tá? Realiza um movimento retilíneo com aceleração constante A, descrito no gráfico abaixo, onde pode-se ver o comportamento da velocidade v desse móvel em função do tempo t, tá? Então, já sabemos previamente que estamos lidando com o famoso MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, tá? E aqui o problema vai nos dar um gráfico VT deste movimento, tá? Um gráfico onde nós teremos aqui na direção, no eixo vertical, a velocidade deste móvel e no eixo horizontal o tempo no qual esse móvel se locomove, tá? E esse gráfico vai te dizer o comportamento da velocidade deste móvel, tá? Então esse gráfico vai nos mostrar como que a velocidade desse corpo se comporta com o decorrer do tempo, tá? Então, de cara, nós vemos o seguinte: a velocidade desse corpo diminui com o passar do tempo, tá? Quanto mais o tempo passa, menor vai ser a sua velocidade. Percebam aqui uma função linear de primeiro grau decrescente, tá? Então aqui a velocidade diminuindo com o decorrer do tempo. Este corpo, este móvel, começa o seu movimento com uma velocidade V0, ou seja, V0 é a velocidade inicial de movimento deste corpo, tá? E ele vai terminar o seu movimento num tempo TF, tempo final. Galera, quando vocês se depararem com um gráfico desse tipo, com um gráfico VT, aonde a velocidade diminui, né? A velocidade diminui com o decorrer do tempo de forma constante, vocês têm que tirar a conclusão de que vocês estão lidando com um movimento muito particular, que é o movimento retardado, tá? O movimento retardado é aquele onde a velocidade do corpo diminui de maneira constante com o passar do tempo, tá? Movimento retardado, beleza? Adote para os valores de posição desse móvel um referencial positivo no sentido da velocidade inicial V0 e com a posição igual a zero coincidindo com a posição inicial do móvel. Entre as alternativas a seguir, assinale aquela que indica corretamente a função da posição em relação ao tempo desse móvel durante esse movimento, considerando o referencial descrito no enunciado. Ou seja, o problema é que você forneça a equação da posição deste corpo, tá? Então, vamos lá. Eu vou deixar o meu gráfico aqui, né, que o problema deu no canto superior esquerdo, tá? Pra gente poder sempre olhar para ele e se atentar a algumas coisas. E eu vou criar aqui o meu esqueminha. Coloquei aqui primeiramente a direção X, este eixo X, tá? Eu escolhi chamar de X. Na verdade é conveniente que você chame de X neste problema em específico, e o corpo vai estar se movimentando
nesta direção. Então essa linha tracejada é a direção X que cresce para a direita, tá? Então quanto mais para a direita, maior a posição deste corpo nesta direção, tá? O problema disse que nós podemos considerar esse corpo um corpo pontual, como se fosse um ponto, tá? Ele pede para nós desprezarmos o seu tamanho, a sua dimensão. Então eu vou considerar este corpo como um corpo pontual, tá? Este móvel vai começar o seu movimento com uma velocidade inicial v0. V0 é a velocidade inicial deste móvel, tá? E aqui, este vetor de cor verde é o vetor velocidade inicial do móvel, tá? E aí percebam que este móvel está se locomovendo para a direita, tá? Então, ele tem a sua posição aqui sendo aumentada na direção X, beleza? Esse corpo vai, além de começar o seu movimento com uma velocidade inicial v0, ele vai partir de uma posição inicial x0. x0 porque está na direção x, tá? E 0 porque é a sua posição inicial na direção x, beleza? Depois de um certo tempo ΔT, depois de um certo tempo se locomovendo, este corpo vai se deslocar, ele vai realizar um deslocamento, vai mudar a sua posição ΔX, tá? Então, ΔX é a variação. Galera, esse triângulo aqui é o delta, e delta na física significa variação. Então, aqui eu tenho a variação do corpo na direção X, realizada, né? Essa variação é realizada em um determinado tempo ΔT, tá? E aqui eu peguei aqui outra posição qualquer do corpo, tá? Depois de um certo tempo, e eu chamei de posição final, tá? A posição final deste móvel neste pequeno trajeto aqui que eu escolhi, tá? Percebam o seguinte, aqui eu tenho a velocidade final do corpo, a velocidade final do móvel. E percebam mais ainda que este vetor de velocidade final é menor do que o vetor velocidade inicial. Por quê? Por causa do gráfico. O gráfico te diz que a velocidade deste móvel diminui com o passar do tempo. Então, quanto mais o tempo passa, menor vai ser a sua velocidade, tá ok? Então, por isso que aqui esse vetor tem que ser menor, né? Tem que ser menor, esse vetor velocidade final, neste pequeno trajeto que eu escolhi, tem que ser menor do que o vetor velocidade inicial. O meu esquema tem que respeitar o gráfico que o problema me deu, tá? E aí, galera, vamos começar a pensar aqui em algumas informações do problema. Primeira informação importante é que a aceleração deste corpo é constante, tá? Estamos lidando com um movimento retilíneo uniformemente variado. E a segunda informação importante é a seguinte: adote para os valores de posição desse móvel um referencial positivo no sentido da velocidade inicial. Galera, olha só. A minha velocidade inicial está para a direita, tá? O meu corpo se locomove na direção X, tá? Este vetor velocidade está na direção X e, mais especificamente, esse vetor está para a direita nesta direção X. O que o problema falou? Considere um referencial positivo no sentido da velocidade inicial. Então, neste esquema, o problema pede para que nós escolhemos, né? Para que nós adotemos um referencial positivo para a direita. Então, neste meu esquema aqui, o referencial positivo na direção X
é para a direita. Pessoal, o que isso significa? Isso significa que qualquer grandeza vetorial que estiver na direção x com seu sentido para a direita vai ser uma grandeza vetorial positiva. Vou repetir. Qualquer grandeza vetorial que estiver na direção x com seu sentido para a direita vai ter um sinal positivo. Vai ser considerado uma grandeza vetorial positiva. Então, se o meu referencial é positivo para a direita, então de fato, né, o referencial está aqui junto com a minha velocidade inicial. A minha velocidade inicial vai ser uma grandeza vetorial positiva e a minha velocidade final também aqui neste esquema, tá? Outra informação importante é o seguinte: considere a posição igual a zero coincidindo com a posição inicial do corpo. Ou seja, esse x0, essa posição inicial de movimento do corpo, vai ser zero. E aí a gente vai dizer que este corpo está partindo da origem do eixo x, né, da direção x. Este corpo está partindo da origem das posições, da origem dos espaços, tá? Do marco zero dessa posição, tá? E aqui a posição inicial sendo zero, beleza? Agora, pessoal, eu tenho o fator aceleração. Não podemos nos esquecer que nós estamos lidando com um movimento retilíneo uniformemente variado e neste movimento eu tenho aceleração. O fato é, como que eu coloco essa aceleração aqui no meu esquema? Ora, lá no início do vídeo, quando vocês olham para o gráfico, o que eu falei para vocês? Vocês têm que tirar a conclusão de cara de que vocês estão lidando com um movimento retardado. O movimento retardado é aquele onde a velocidade do corpo diminui com o decorrer do tempo, tá? E para eu fazer com que essa velocidade inicial diminua, eu tenho que aplicar uma aceleração no corpo contrária ao sentido da velocidade. Este é um ponto fundamental, tá? Para eu fazer com que um corpo perca velocidade, eu tenho que aplicar neste corpo uma aceleração que esteja contrária, oposta ao sentido da velocidade, beleza? Então, se a minha velocidade inicial aqui está para a direita, a minha aceleração tem que estar para a esquerda. O meu vetor aceleração aqui de cor vermelha, tá? De cor vermelha, tem que ser contrário ao sentido do vetor velocidade. Galera, por exemplo, caso vocês já dirijam, caso vocês já tenham Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, ou então quando vocês estão lá no carro e um determinado motorista ou a motorista freia, o que está acontecendo ali? Está sendo aplicado no carro, né, uma aceleração contrária à sua velocidade, tá? Então, para eu fazer com que o corpo perca velocidade, essa aceleração tem que ser oposta, tá? E isso isso é característica fortíssima de um movimento retardado, tá? Agora podemos finalmente pensar na equação da posição de um corpo no MRUV, tá? E é essa equação aqui que talvez muitos de vocês já conheçam. O que essa equação vai me dizer? Existe uma maneira de eu encontrar qual é uma posição qualquer de um determinado corpo nesta direção x, tá? Qual é o valor de posição deste corpo, que eu chamei de x? X é uma posição qualquer em um determinado instante de tempo, tá? Ou seja, qual é a posição deste corpo em qualquer instante de tempo. Então eu posso calcular essa posição aqui através desta expressão. O que esta expressão me diz? Aqui eu tenho posição inicial, x0, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais meio da aceleração deste corpo vezes o tempo ao quadrado, tá? Aqui eu tenho posição inicial, velocidade inicial, esse t é o tempo no qual o movimento é dado, tá? É esse ΔT aqui justamente.
beleza? E aqui é a aceleração deste corpo. Pessoal, essa é a equação da posição de um corpo no MRUV, tá? Como que eu encontro a posição deste corpo em qualquer instante de tempo. Então, vocês olhando para essa equação, vocês têm que saber o que significa cada termo aqui, tá? E aí, quando eu encaixo o meu esquema, né, nesta equação, eu vou ter o seguinte, ora, a posição do corpo deste móvel, né, vai ser dada por zero. Por quê? Porque a posição inicial, né, do corpo é nula, é zero, o problema que disse, tá? Mais a velocidade inicial vezes o tempo. Aqui, pessoal, a velocidade inicial vem com um sinal positivo. E por que vem com um sinal positivo? Porque a velocidade inicial, o vetor velocidade inicial está para a direita e o meu referencial em x é para a direita. E aí, o que eu disse? O referencial para a direita significa que qualquer grandeza vetorial que estiver na direção x para a direita vai ser positiva. Então, o V0 aqui vem com sinal positivo. Vezes o tempo do movimento, tá? Agora, eu vou ter meio. Aqui, pessoal, a aceleração vai vir com sinal negativo, tá? O meu referencial está para a direita, a minha aceleração está para a esquerda. A gente vai dizer que a aceleração está contra o referencial. E aí, por este motivo, a minha aceleração vem com sinal negativo, tá? Vezes o tempo do movimento ao quadrado. Então, eu encaixei o nosso esquema na equação da posição no MRUV. E aí, eu vou ter finalmente o seguinte, a posição do móvel pode ser dada através dessa expressão, V0 vezes t, a velocidade inicial vezes o tempo do movimento, menos meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Tá? Esse menos aqui eu coloquei aqui na frente do meio. Beleza? Isso vai nos dar a resposta correta do nosso problema, letra A de aprovação. Galera, espero ter ajudado vocês na resolução desse problema. Se vocês acham que esse problema, que essa videoaula ajudou vocês, e se você acha que essa videoaula poderia ajudar outras pessoas, compartilhem essa videoaula nas redes sociais de vocês, para que outras pessoas possam ter acesso. Se você gostou dessa videoaula, só se você gostou, qual é o seu pagamento que você poderia me dar por ela? É o seu like. Então, se você gostou dessa videoaula, se você está me assistindo no YouTube, deixa o seu like. Se você está me assistindo no Instagram, porque eu também posto os meus vídeos no Instagram, deixa o seu like. Se você está assistindo no YouTube, vou deixar um card aqui em cima com uma playlist com todas as questões de física dessa prova resolvidas, para que vocês possam ter acesso às resoluções das outras questões. Se você está me assistindo no Instagram, procurem pela série de vídeos desta prova, que vocês vão ter acesso também às resoluções das outras questões. Vou ficando por aqui, muito obrigado pelo seu tempo, um forte abraço, a gente se vê na próxima certamente. Valeu!